E hoje nós vamos falar sobre active and passive voices, voz ativa e voz passiva. Bom, algumas observações sobre voz ativa e voz passiva. Quando a oração estiver na voz ativa e passarmos para a voz passiva, o que acontecerá? Bom, gente, vocês precisam ter muita atenção, que a gente vai praticar isso daí. O sujeito da voz ativa passa a ser o que era objeto da voz passiva, na voz passiva. O que é isso? Então, o que era sujeito da voz passiva, ele passa a ser o objeto na voz ativa. É isso aí. O sujeito da voz ativa torna-se agente da voz passiva. Exatamente. A preposição by antecede o agente da passiva. E usamos o verbo to be no mesmo tempo verbal do verbo principal da voz ativa. Na voz passiva, o verbo principal é usado no particípio do passado, tá? No past participle, ok? Tá, a gente lê, a gente fala, e como que é isso, né, na prática, né? Vamos ver aqui, olha bem aqui esse exemplo. The woman abandoned the house. A mulher abandonou a casa. Então, olha só, o sujeito da voz ativa se tornou agente da passiva, tá? E o sujeito da voz passiva, ele se torna o objeto da voz ativa, tá? Então, aqui, olha o que aconteceu. A mulher abandonou a casa. Quando eu vou jogar isso para a voz passiva, eu vou jogar o objeto, tá? Da voz passiva, tá bom? Da voz ativa, para virar o sujeito. Então, é como se a gente trocasse de lugar. Então, a casa foi abandonada por quem, gente? Pela mulher. A mulher abandonou a casa. Então, eu vou pegar a casa, vou jogar para cá. The house. Aí o verbo to be vai aparecer na voz passiva. Poxa, professora, do nada, sim, do nada. Porque, ó, a casa, ela foi abandonada. Então, o verbo to be vai entrar aqui no passado. Por quê? Porque o verbo principal da voz ativa está no passado. Então, o verbo to be vai entrar aqui sempre no mesmo tempo verbal do verbo principal da voz ativa. Beleza? Então, ó, a casa foi abandonada, o verbo principal vai ficar no past participle. O bom disso aqui, porque o verbo principal aqui é um verbo regular. Então, ele vai ficar igual aqui, ó, no passado simples. Por quê? Porque o passado simples, ele tem o mesmo tempo verbal do past participle. Entenderam, gente? Ele vai terminar com ed, porque ele é um verbo regular. Tá? Todo verbo regular, ele é igual no simple past e no past participle. Então, aqui, olha, the house was abandoned. A preposição by vai anteceder o agente da passiva, que é quem? A mulher. A mulher aqui na voz ativa, ela passou a ser o agente da passiva, tá? O sujeito da voz ativa, ele passou a ser o agente da voz passiva, ok? Então, voltando, a mulher abandonou a casa. A casa foi abandonada pela mulher. Então, ó, eu peguei a casa, trouxe para o início da frase, joguei o verbo to be no mesmo tempo verbal que o verbo principal da voz ativa. O verbo principal aqui na voz passiva vai ficar no past participle. Tá igual, por quê? Tá igual por quê? Porque ele é um verbo regular, então ele fica igual. By, a preposição by vai aparecer antes do agente da passiva e o agente da passiva. A casa foi abandonada pela mulher. Entenderam? Vamos ver o outro. Olha aqui. The children ate the fruits. As crianças comeram as frutas. A fruta aqui, olha, é usada, fruit é usado tanto no singular como no plural, tá, gente? Então, ó, as crianças comeram a fruta, ou as frutas, tá? The children ate the fruit. Preste atenção, aqui tá na voz ativa, active voice. Então, ó, ai, meu Deus, o objeto da voz passiva
ele virou o sujeito. O objeto da voz ativa, ele virou o sujeito da passiva, ó. The fruit, vou trazer pra cá, ó. The fruit, ó, as frutas. No caso aqui é a fruta. Por quê? Porque tá no singular aqui, ó. Ele colocou no singular. Porque o fruit também é usado no plural, tá, gente? Então, ó, a fruta, ó, was. Por que aqui o verbo to be entrou com was? Porque o verbo comer aqui tá no passado. Então, o verbo to be vai entrar no mesmo tempo verbal que o verbo principal. Então, a fruta foi comida. O verbo comer, ó, o mesmo verbo, comer, só que aqui tá no past participle. Ué, mas aqui não terminou com ed, igual daqui? Não, porque aqui é um verbo irregular. Aqui, ó, o verbo comer no past participle é eaten. E aqui no passado é ate, tá? Por isso a importância de vocês memorizarem aquela tabelinha dos verbos no infinitivo, simple past e past participle. Então, ó, the fruit was eaten by the children. Aqui a preposição by que vai aparecer antes do agente da passiva. O que era sujeito da ativa virou agente da passiva. Então, olha aqui. As crianças comeram a fruta. A fruta foi comida pelas crianças. Ok? Entenderam, crianças? Aqui embaixo. Se o sujeito da voz ativa for desconhecido ou indeterminado, tá? Então, aqui, ó, se o sujeito aqui, ó, da voz ativa, tá? For desconhecido ou indeterminado, né? Ou, enfim, você não saber quem é, o agente da passiva é omitido na voz passiva. Tá? Então, aqui, quando for aqui, se não for omitir, for desconhecido, a gente não souber, foi alguém, então não precisa colocar. Se fosse aqui, ó, alguém, ó, somebody ate the fruit. Alguém comeu a fruta. Então, ó, the fruit was eaten. Pronto, was eaten. Eu não preciso colocar by somebody, por alguém, tá? A gente pode omitir, ok? E aí, a gente vai começar a fazer os exercícios e para corrigir só semana que vem. Beijo, beijo!